pessoal, meu nome é Ricardo Cabral, eu moro aqui em Paraibuna, uma cidade que fica no Vale do Paraíba, em São Paulo. Eu pontuei 3 itens que eu acho assim de muita importância para o trabalho. O primeiro é a observação. Eu acho que todos nós que estamos tentando fazer algum trabalho nesse sentido, principalmente quando nós formos pintar paisagens ou quando nós formos pintar qualquer outra coisa, nós temos que ter assim um senso de observação muito grande. Nós precisamos ser observadores natos. Nós temos que procurar ser o mais contemplativos possíveis. Temos que observar bastante, temos que ficar parado muitas vezes numa cena, num objeto, em algum lugar, para que nós possamos registrar no nosso inconsciente o máximo de informações, para que nós possamos depois estar passando por uma tela, estar passando por um desenho, estar passando por um papel ou para qualquer outro lugar. O segundo item que eu acho muito importante para a gente começar a fazer um trabalho, principalmente de paisagem, é o treino. Nada acontece por acaso, nada acontece por milagre. Nós temos que treinar bastante, nós temos que estudar bastante, temos que exercitar bastante, porque isso daí é que vai nos levar ao caminho da perfeição e isso daí é que vai deixar cada vez mais os nossos trabalhos e as nossas pinturas mais bonitas, mais interessantes e mais agradáveis. Então nós temos aí a observação e o treino. E o terceiro item que eu acho muito interessante para vocês também já começarem a trabalhar isso daí, é justamente o quê? O amor com que vocês vão fazer isso e a criação. Vocês têm que colocar também a criação a favor de vocês. Apesar disso tudo, nós temos que também fazer isso com muito carinho, com muito amor. Por quê? Porque a partir do momento que você desenvolve o processo da criação, que você treina e que você observa as coisas, você tem que fazer isso daí com outro olhar, que é o olhar de dentro de vocês, que é o olhar da alma. Que é isso daí que vai enfatizar de fato e que vai colocar de fato à mostra todo o trabalho que vocês fizeram. Agora, independente disso, claro, não é assim uma regra, não precisamos levar isso daí com tanta seriedade, porque às vezes você pode deixar uma coisa ou outra de lado, mas eu acho que esses 3 fatores, eles são importantíssimos para que vocês façam o trabalho de vocês. E outra coisa interessante também que eu acho, por exemplo, quando nós começamos a fazer uma pintura, quando nós vamos começar a fazer uma paisagem, nós vamos observar que a grande maioria das paisagens, elas possuem no mínimo 2 ou 3 planos, que nós chamamos de primeiro plano, segundo plano e o terceiro plano. O primeiro plano são todos aqueles objetos ou tudo aquilo que está mais próximo da gente. A gente vê com mais fidelidade, nós vemos assim com mais distinção, nós conseguimos identificar de imediato aquilo que está no primeiro plano. Pode ser uma pedra, pode ser um cavalo, pode ser uma casa, pode ser uma árvore, pode ser qualquer coisa. Num outro aspecto, dentro desse próprio desenho, dentro dessa própria gravura, dessa própria pintura, nós temos o segundo plano ou o plano intermediário, que são as figuras, que são os motivos que ficam entre o primeiro plano e o terceiro plano. Essas figuras que ficam no segundo plano, elas não são assim tão exatas, elas não são assim tão distintas, elas não são assim tão nítidas, mas elas também nos dão uma informação daquilo que nós queremos saber. Pode ser também uma pedra, pode ser também um galho, pode ser uma flor, mas ela não está tão nítida, ela não tem assim tantos detalhes que a identifique de imediato. E por último, nós temos o terceiro plano. Esse terceiro plano, nós podemos chamá-lo também de plano do infinito, que é aquilo que fica muito além do primeiro e do segundo plano. Esse terceiro plano, ele pode ser vegetação, ele pode ser árvores, ele pode ser floresta, ele pode ser um sol, ele pode ser as nuvens, ele pode ser qualquer coisa nesse sentido. Mas por que nós precisamos desse primeiro, segundo e terceiro plano? Que é para justamente essa paisagem, essa figura, esse trabalho de arte, ele nos promover uma sensação de bem-estar.
Porque se nós colocarmos tudo no primeiro plano, ou se nós colocarmos tudo no segundo ou terceiro plano, nós não conseguimos definir, nós não vamos conseguir identificar aquilo que nós queremos ver. E numa paisagem nós queremos ver alguma coisa, nós queremos ver o rio, nós queremos ver o lago, nós queremos ver os passarinhos, nós queremos ver as florestas, e muito embora isso precise dessa definição, a gente tem que trabalhar nesse sentido, que é para justamente essas coisas nos trazerem o conforto, tanto para quem está pintando como para quem está desenhando. E quando nós vamos começar a fazer também essas pinturas, esses desenhos, nós devemos começar justamente do último plano. Porque no último plano é que estão as cores mais fracas, é que estão as cores mais suaves, é que nós temos os cinzas, nós temos os azuis, nós temos os violetazinhos. São cores que nos dão assim a sensação de profundidade. No plano intermediário, aí sim, nós já podemos dar um tom e as cores com mais definição com relação àquilo que o motivo tem ou aquilo que nós memorizamos através de alguma observação que nós fizemos. E no primeiro plano, nós vamos colocar justamente as cores no máximo que nós pudermos, assim, dentro do mais real possível. Nós vamos estar colocando as cores que de fato aquele objeto ou aquele motivo representa. Pode ser uma pedra, pode ser um cavalo, a cabeça de um cavalo, pode ser uma flor, mas isso com o máximo de definição, justamente para que tenhamos essa sensação de profundidade e que a gente possa, de fato, quando olhar naquela paisagem, a gente achar que está um negócio, assim, um trabalho bacana, um trabalho confortável, que agrade aos nossos olhos. Dos 3 planos, é interessante também que é para a gente ter, nesse trabalho de vocês, aquilo que nós chamamos de profundidade, que esses trabalhos fazendo no primeiro plano, no segundo plano e no terceiro plano, vai propiciar para vocês uma figura, vai propiciar para vocês uma gravura, uma pintura muito interessante.